Olá, meus alunos, vamos para a nossa terceira aula do módulo 3 do curso de Orçamento e Licitações em Obras Públicas. O que nós vamos falar? Sobre os graus do orçamento. Existem tipos de orçamento e existem graus, é totalmente diferente. O tipo de orçamento, o que acontece? É uma coisa, o grau é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Então existem aqui, nós vamos falar de 4 graus de orçamento, que nós podemos dividir ele, dessa seguinte forma. Isso é algo que eu pensei, não existe no mercado, mas eu coloquei essas siglas na frente, que são nada mais nada menos que as primeiras iniciais de cada orçamento, para que eu lembre quando eu estiver fazendo. Eu tenho que fazer o OEPSA. O que é o OEPSA? É um orçamento estimado, orçamento preliminar, orçamento sintético e orçamento analítico. Então, ou seja, aqui nós podemos dividir em dois. O orçamento estimado e o preliminar é um orçamento mais de levantamento, são estimativas. E o sintético e o analítico são orçamentos precisos. Vamos detalhar eles aqui. O orçamento estimado, que é o E do OEPSA, ele é uma aproximação de gastos. Nele, você vai decidir se compensa para você, tá participando desse edital ou não, porque você vai ter uma estimativa de gastos, que você vai ter para suprir a demanda do edital. E aí nele o que compõe ele? Preços de referência, compara as médias aplicadas no mercado, você descarta os que apresentam grande dispersão, você detalha os custos do empregado e você define as quantidades de um modo genérico. Essas duas últimas frases aqui, ela também vem no próximo, que é o orçamento preliminar. Só que o orçamento preliminar, além dessas duas últimas aqui, que é detalhar os custos dos empregados e definir as quantidades de um modo, você coloca os trabalhos menores. Aqueles trabalhos que o edital ele fala, mas ele fala de uma forma genérica, mas para você chegar nele você vai precisar. Por exemplo, o edital fala que em determinada creche precisa de X metros de muro, mas ele não vai falar que precisa que esse X metros de muro vai precisar de 1 centímetro, 2 centímetros de massa dentro para fazer, colocar um bloco em cima do outro, para fazer a colagem dos blocos um em cima do outro, para fazer o bloqueamento disso. Então, ou seja, nesse orçamento preliminar você já detalha a mão de obra com cálculos de horas. Por exemplo, você vai pegar um pedreiro, ele vai gastar X, ele vai trabalhar X horas por dia para mim. E nessas X horas, ele vai ter X horas de descanso. E nas horas trabalhadas, ele vai ter uma produção de X por horas. De manhã, o pedreiro ele produz mais, então à tarde ele produz menos. Por quê? Porque isso é típico de qualquer ser humano que já vai estar com o corpo cansado, com a mente cansada. E então, você vai detalhar isso no orçamento preliminar e também descartar aqueles que vai apresentar uma grande dispersão do que você está colocando. Você faz uma média nesse orçamento. Você pega 4 tipos de situações, vê os valores que você vai ter nesses 4 tipos de situações e faz uma média, divide todos, ajunta todos e divide por 1. O que ficar mais próximo é o que vai servir para você, que você vai ter menos chance de errar no seu orçamento. E aí nós vamos para o orçamento sintético. O orçamento sintético, o que ele é? Ele é um resumo do próximo, ele é um resumo do analítico. Só que nesse sintético aqui você levanta todas as etapas da obra para você colocar ele no analítico. Aí depois você vai voltar, depois que você fizer o analítico, e colocar os valores. Mas primeiro você precisa levantar todas as etapas da obra. Como? Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? De uma obra que eu participei. Nós precisávamos retirar uma tubulação de esgoto existente no local, e para a gente retirar isso, o edital ele foi bem genérico. Ele falou, X tubulação de esgoto, por exemplo, não foi esse valor, tá? Mas eu vou colocar, foi R$1.000 por metro quadrado, eu pago isso, entendeu? Então, ou seja, nós tivemos que fazer um orçamento, era 60 a 70 metros de
tubulação de esgoto, retirar a existente do local, colocar uma nova. Então, ou seja, ele pediu só a metragem e falou, eu pago R$1.000 por metro. Então, ou seja, o que você precisa fazer? Aqui nesse orçamento você vai detalhar as etapas. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um destacamento de terra, eu vou tirar aquela terra ali, eu vou achar a tubulação de esgoto, eu vou fazer um buraco, quantos centímetros que eu vou escavar para a direita da tubulação, para a esquerda da tubulação, para baixo da tubulação, então quanto de terra vai sair dali, quantas caçambas eu vou usar para descartar essa terra, eu vou descartar ela toda, eu vou precisar colocar ela de volta ali no local, no nosso caso nós precisamos colocar de volta. Por exemplo, ela está quantos metros ali para baixo? Está 1 metro para baixo? O que vai acontecer? O que eu vou precisar disso? Quando eu colocar a minha tubulação nova, eu vou retirar a minha tubulação nova, eu vou parar tudo que for de esgoto do complexo, eu vou precisar de um banheiro químico para suprir a demanda. É o público em geral que vai usar esse banheiro químico, de quanto em quanto tempo eu vou ter que trocar esse banheiro químico. Enfim, tá vendo como que é mais complexo? Por exemplo, quando eu colocar essa terra de volta na tubulação, a tubulação vai flambar, ela vai ceder, ela vai abrir, ela vai diminuir, ela vai mudar o trajeto que eu coloquei. No nosso caso, a gente ia abaixando, a cada 10 metros nós íamos abaixando 5 centímetros, 2 centímetros, 3. Quando eu colocar a terra de volta, que eu fizer o apiloamento ela por cima, e colocar um laço de brita, colocar ferro, colocar o concreto, ela vai baixar, ela vai abrir. O que eu preciso colocar embaixo dela para que isso não aconteça, para que ela não venha flambar? O que eu preciso colocar? Eu preciso colocar um lastro de brita, eu preciso colocar 2 centímetros, 3 centímetros de concreto magro, eu preciso colocar uma ferragem que seja. Então, ou seja, você vai detalhar cada etapa da obra que você vai fazer e os gastos que você vai ter. Para quê? Para que você possa suprir. Aí aqui eu falei da parte civil, mas tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica, tem de marcenaria, tem de pintura, tem de a hora do meu pedreiro, quantos pedreiros que eu vou fazer, quanto tempo que esse pedreiro vai fazer. Realmente os pedreiros na parte da manhã, e isso é normal com qualquer pessoa, eles produzem mais até antes do almoço, após do almoço produz menos, porque eles não são máquinas, não são maquinários programados, então eles vão produzir menos. Em quanto tempo que eu vou precisar de um ajudante, como que eu vou fazer com esse ajudante, ele vai vir todos os dias, eu posso colocar outro ajudante para suprir, se ele faltar, o outro suprir a demanda dele. Então, ou seja, você vai detalhar os gastos que você vai ter, sem ter, para você ter o mínimo de erro, sua margem de erro ser mínima, tá bom? E aí nós chegamos no detalhado. O detalhado, além de tudo isso que eu falei, você vai pegar cada custo unitário dos insumos que você vai utilizar. Quantos metros cúbicos de concreto eu vou precisar? Vou voltar aqui no exemplo de novo da tubulação de esgoto. Quantos metros cúbicos de concreto que eu vou utilizar para fazer o lastro embaixo, né? Para ter 2, 3 centímetros de concreto magro embaixo dessa tubulação, em cima dessa tubulação. Quantos de concreto eu vou utilizar para fechar a parte de cima. Enfim, você vai detalhar todos os insumos. Quanto de tubulação, né, de esgoto, se a tubulação vai ser a tubulação de concreto, se vai ser tubulação de PVC, se vai ser de determinada marca, de X marca, de qual que vai ser. Então, ou seja, como que eu vou fazer com a terra? Porque quando você tira a terra, ela está totalmente compactada. Quando você vai colocar de volta essa terra, ela não vai ficar da mesma forma e não vai preencher o mesmo local. Então, ou seja, vai sobrar terra. Eu vou usar quantas caçambas para fazer o descarte dessa terra. Se não é caçamba, é caminhão. Enfim, você vai ver e vai entender, né, cada insumo que você vai utilizar. Aqui eu posso detalhar o meu ferramental. Por exemplo, uma serra mármore, ela tem quanto tempo de uso? Se ela tem 5 anos de uso e ela custou X valor, ela custou R$10, então, ou seja, nessa obra eu vou usar ela durante 1 ano, vamos supor, 1 ano.
vou colocar um ano não, vou colocar 6 meses, vou usar nessa obra durante 6 meses. Desses 5 anos que ela tem de utilização, ela gasta R$10. Então ela gasta R$2 por ano. Nessa obra eu vou gastar R$1, porque são 6 meses. Então eu posso detalhar isso também. Então eu vou gastar a depreciação da minha ferramenta vai ser R$1. Então, ou seja, isso eu estou falando um valor assim, né, para você entender. Mas se você fizer uma serra mármore é muito mais que R$10. Então, ou seja, é isso que você tem que detalhar, os pormenores. Por quê? Quando você detalha os pormenores, o que você vai fazer? Você vai ter uma base, primeiro, para não errar. Ou o erro vai ser mínimo possível. Então, ou seja, e a parte de possível por exemplo, um exemplo do que eu falei lá na frente. Você orçou agora, lá atrás, né, você orçou agora um material. E quando você começou a fazer a obra, foi 70 dias depois, você fez, enfim, essa etapa de edital, de entregar a documentação e tudo, você iniciou ela 70 dias depois. O seu fornecedor manteve o mesmo valor? Então, ou seja, é esse que vai ser o seu tipo de erro, que você pode colocar e mensurar isso também. Então, ou seja, o fornecedor vai me fornecer com o mesmo valor, vai ter um acréscimo, aumentou o material. Então, ou seja, você pode ter justificativas aqui para que você possa, né, nesse orçamento, errar o mínimo possível. Porque o nosso papel é muito importante nesse sentido, que eu vou fazer a empresa ou ter lucro ou ter despesa com determinada obra. E a empresa está contratando nós como profissionais para que ela tenha lucro, não para que ela tenha despesa. Então, quanto mais detalhado, mais analítico você chega no analítico do seu orçamento, melhor vai ser para que você possa ter lucro, entendeu? Então, ou seja, ele compõe os custos unitários de cada insumo e mão de obra. Geralmente, nós usamos a tabela do SINAP, que é o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índice de Construção, que é da Caixa, entendeu? Então, ou seja, isso aqui está disponível no site da Caixa, é só você dar um Google aí, fazer qualquer site de pesquisa que vai colocar lá SINAP tabela, vai ter uma tabela atualizada lá e você vai fazer o comparativo. É aqui o pulo do gato, porque você vai ver lá que o edital saiu lá, olha, é R$100 mil para fazer essa obra. E aí você fez o seu orçamento e chegou no orçamento analítico, aí você vai poder olhar lá e falar assim, bom, eu fiz o orçamento analítico, ele está falando que é R$100 mil, mas eu consigo ter lucro dando um lance de R$70 mil. E eu vou ter lucro. Aonde que eu vejo isso? Aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que acompanhar esse orçamento. Não só, eu fiz, está aqui, vocês têm que fazer, está aqui o local onde eu pesquisei os preços e tudo. Não, você tem que acompanhar. Você vai ficar responsável por isso, para acompanhar e no final você detalhar também. Depois que a obra você vai detalhar, olha, tivemos lucro nisso. Nós tivemos lucro nisso. Isso aqui nós até perdemos, mas nós recuperamos nisso aqui. Então, ou seja, nesse tipo, nós perdemos na civil, mas recuperamos na elétrica. Perdemos na elétrica, mas ou tivemos lucro em todas as partes, que esse é o objetivo, ter lucro na elétrica, na hidráulica, na civil, em todas as partes do orçamento que você orçou e a empresa ficar satisfeita e você conseguir realmente fazer o seu trabalho de uma maneira eficaz, tá bom?